Olá, estamos iniciando mais uma aula de biologia e nesta iremos tratar sobre os seres vivos e suas interações, especificamente sobre os seres vivos e o meio. Sabemos que os seres vivos estabelecem relação entre eles. Essas relações, elas são classificadas como intraespecífica quando forem entre seres de mesma espécie e interespecífica quando forem entre espécies diferentes. Ao mesmo tempo, estes também se relacionam com o ambiente. O ambiente, então, irá formar dois tipos de componente. Os componentes ou fatores bióticos, que são aqueles formados pelos seres vivos, e os componentes ou fatores abióticos, que são aqueles formados por seres que não apresentam célula, ou seja, não são seres vivos. Os fatores abióticos apresentam importância para os seres bióticos. A luz, por exemplo, para as plantas, está relacionado com o processo de fotossíntese, processo pelo qual a planta, utilizando água e minerais em presença da luz, transforma esses compostos inorgânicos em compostos orgânicos, que é a glicose. Já para os animais, a luz ela provoca a ativação da vitamina D. A temperatura ela vai estar relacionada com as velocidades de reações química e física que ocorrem, tendo em vista que muitos dos processos vão ocorrer em função do gradiente de temperatura. Se a temperatura for maior, a velocidade da reação será maior. Se a temperatura for menor, a velocidade também será menor. Já a água, ela vai participar de várias reações que ocorrem no organismo vivo, tendo em vista que mais de 70% do corpo do ser vivo é composto por água. E a sua participação estará, por exemplo, no transporte de substância e eliminação de resíduos do organismo. Quando temos aí os fatores bióticos, que são os seres vivos, relacionando-se com os fatores abióticos, que são os seres não vivos, ou seja, não formados por célula, teremos aí os ecossistemas. Os ecossistemas, poderá ser classificado como ecossistema aquático, e no ecossistema aquático teremos o marinho, aquele que apresenta aí salinidade, e podemos ter os lucícola, que seria ecossistema aquático, porém que não há salinidade. No ecossistema marinho, teremos os oceanos e os mares. Já nos lucícolas, teremos os rios, os lagos e as geleiras. No ecossistema terrestre, podemos ter as florestas, que apresentam uma grande população de árvore e níveis médios e altos de chuva. São habitados por uma grande diversidade de animais e podem ter um clima úmido ou seco. O deserto são ecossistemas que não possuem muitos habitantes e recebem menos de 25 centímetros de chuva durante todo o ano. Já os campos caracteriza por apresentar um único estrato de vegetação. O número de espécies é muito grande, mas representado por pequenos números de indivíduos, ou seja, pequena quantidade de indivíduos de cada espécie. Durante o dia, a temperatura é alta, porém, à noite, esta é muito baixa. Este ecossistema apresenta muita luz e vento, pouca umidade, e a grande predominância vegetativa desse local são as gramíneas. Os animais, dependendo da região, podem ser dos tipos antílopes americano, bisões, roedores, insetos, gaviões, corujas, entre outros.
E o último tipo de ecossistema terrestre são as savanas. Esse tipo de ecossistema apresenta uma formação vegetal que varia desde um campo herbáceo até uma matriz campestre, com árvores esparsas. Esse tipo de ecossistema é típico de região de clima tropical, quente e úmido, onde a estação seca é prolongada e durante a estação chuvosa a precipitação de chuva pode chegar a mais de 1.000 milímetros por mês. Existe uma relação natural entre os seres e o local onde vivem. Constitui, assim, um sistema estável e equilibrado, além de autossuficiente. Para que ocorra um desequilíbrio nesse ambiente, é necessário que aconteça alguma intervenção natural ou provocada pelo homem. Dentre as intervenções naturais, podemos destacar os vulcões, os abalos sísmicos, os tufões ou furacões. Já as provocadas pelo homem, podemos destacar como uma das principais o desmatamento. E este pode ser por diversos motivos. Pode ser por atividades mineradoras, agropecuária, crescimento e urbanização, entre outros. É importante lembrarmos que fazemos parte do meio ambiente também, e que na natureza existe uma interdependência entre os seres, ou seja, independente do ambiente em que este se encontra, há sempre um ciclo de matéria e fluxo de energia, e que a interferência do homem de forma descontrolada junto ao meio ocasiona impactos os quais refletem na saúde e bem-estar dos mesmos, bem como nos da fauna e flora. Precisamos ser conscientes para mantermos um equilíbrio ambiental, bem como manter a nossa saúde. Bem, espero que tenha ficado de forma, apesar de forma resumida, tenha ficado um pouco mais claro como que ocorre essa relação entre o homem, ou seja, entre os seres vivos e o meio onde vive. Obrigado.